Fazer logo a abertura aqui da aula, o pessoal que está em casa. Então, aula de concentração de soluções. Turma remota ou presencial que quiser reassistir, é só olhar no canal do YouTube, vai aparecer embaixo e nos cards em cima. E basicamente qual vai ser a dinâmica da aula de hoje? Explicar o que é o tópico, o que é o tema, resolver um exercício, um exemplo bem simples, só para aplicação de fórmula e tirar dúvida. E aí depois resolução de ficha de exercício em PDF. Tá certo, pessoal? Bom, vamos lá. Primeiramente vamos falar um pouquinho do que é concentração de uma solução, tá bom? Quando se fala em concentração, independente do que se esteja estudando, eu estou tentando relacionar a massa ou a quantidade, seja em mol, em átomos, em volume inclusive, de uma substância dispersa na outra. Então, por exemplo, se eu for pegar minha garrafa de vinagre em casa, ali eu sei que eu tenho uma quantidade de ácido acético dissolvido em 1 litro de vinagre. Se eu pegar o álcool etílico, o álcool de spray para passar na mão e para as mãos, eu sei que a concentração recomendada é de 70%. Então eu sei que em cada 1 litro de solução, em cada 1 litro dessa mistura homogênea, que a gente chama de solução, a gente vai ter aí, pelo menos, 700 ml de etanol puro. O resto é água, certo? Os 30% que falta para completar os 100, o todo, é água. Quando a gente fala em concentração de alguma coisa, é a quantidade daquela coisa em um determinado sistema. A gente pode ainda usar como analogia, aqui agora na sala presencial, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 9 estudantes nessa turma presencial, participando da aula presencial. Se eu quiser saber qual é, essa sala está com alta concentração ou baixa concentração. Então, pelo número de cadeiras, você não precisa fazer um cálculo de química para descobrir isso. É só você olhar que tem mais cadeiras, mais mesas disponíveis do que aluno na sala. Então, a gente pode dizer que tem baixa concentração. Se a sala estivesse extremamente lotada, muito cheia, teríamos uma alta concentração. Detalhe, alto e baixo são conceitos relativos. Para vocês, eu devo ser um cara alto, não é isso? Mas para um jogador de basquete de 2,20 m, 2,13 m, eu sou um cara baixinho. Então, alto e baixo é um conceito relativo. Ela é baixinha. Estou certo em falar isso? Não, estou errado. Porque deve ter um anãozinho de 1,5 m, 1 metro de altura, que é menor que ela. Então, alto e baixo é tudo relativo. É relativo ao quê? Então, o que acontece? Concentração quer dizer isso. A gente vai entender, estudar e calcular a quantidade de um soluto disperso em um solvente. É isso que a gente vai fazer. Então, temos 4 tipos básicos que a gente precisa entender. Por quê? Porque sempre aparece no SSA, sempre aparece no Enem. Quem são os 4 tipos? A concentração comum cai muito pouco, mas de vez em quando é bom saber. A densidade é importante porque também aborda em física. E a percentual, principalmente no momento que está vendo hoje. Por quê? Porque a gente está trabalhando muito com álcool 70%. Que na verdade nem é 70%. É 70 graus GL. Esse GL é de Gay-Lussac. Ou tem fala que 70 INPI, Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Então, mas é a mesma coisa, 70%. É 70 gramas em cada 100 gramas. Ou 70 ml em cada 100 ml. É por cento. Certo? Como o álcool é líquido, né, a gente vai ver que existe porcentagem de volume e massa. Certo? E aí tem as variações, tá bom? Então vamos começar com a mais simples agora, que é a da concentração comum. Antes de eu falar, eu vou recordar algumas situações a vocês. Por exemplo, essas siglazinhas, esses índices que estão aqui embaixo, soluto e solvente, tá? Ou soluto e solução. Todas as vezes que eu mencionar a sigla, né, ST é soluto, SL solução e SV solvente. E é por isso que lá na frente eu destaquei a letrinha para vocês não confundirem essa com a outra. Tá? Então qual é a definição de concentração comum? Vou ficar aqui por causa da iluminação da janela. Concentração comum é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Importante você lembrar que o que é volume da solução? É o volume do pronto, do preparado já pronto. Para não confundir com o volume da água. Tá? Então, para você também ter essa ideia, essa aula de Educa PE, inclusive, pense que num copo
num copo, como você tem em casa, beber água, cheio até a boca, o limite da boca. Certo? Se você pegar uma colher de sopa de sal de cozinha e colocar nesse copo, essa água esborra. Concorda comigo? Essa água vai esborrar. Beleza? E aí o que acontece? Basicamente ali eu não fiz uma solução. Por quê? Parte da água foi embora. Quando eu quero fazer uma solução no laboratório, e eu fazia isso aqui com os meninos quando o laboratório não estava em obra, o que eu fazia? Para preparar uma solução, primeiro te pesa o soluto, pesa o que vai ser, ou médio se for o volume que vai ser usado, dissolve um pouquinho da solução e completa o volume. E aí, quando eu homogenizo, que eu completo o volume, que já tem o soluto e o solvente já bem misturadinho, aquilo é uma solução. Então, quanto eu quero obter de solução? 1 litro, meio litro, 200 ml, por exemplo. Então, isso aí é a minha solução pronta, com tudo pronto, tudo já dentro lá. Tudo lá dentro, tudo já dissolvido, tá certo? Então, por isso que eu falo aqui, massa do soluto e massa da solução, certo? Veja, aqui eu coloquei aqui, ó, eu tenho uma xícara contendo 100 ml. Adicionou-se 5 gramas de sacarose, que é açúcar comum, açúcar de casa. Cristal, Ipojuca, enfim, a marca que você usar. Só que veja, tem situações. Vamos supor que nesse mesmo copo que eu usei de exemplo, você não vai botar uma colher de sopa. Você vai colocar uma pitadinha de sal assim em cima. Pegou assim um pouquinho de sal assim com o dedo e jogou em cima da água. É provável que esse copo não esborre. Consegue visualizar isso? Porque você colocou bem o quê? Pouquinho, não foi? Colocou bem pouquinho de sal. Pode ser que esborre, pode ser que não esborre. Eu acho que não vai esborrar com uma pitadinha só de sal. Por quê? A gente costuma dizer em ciência que aquela massa foi desprezível. Desprezível que eu falo, quando a gente fala com um professor de física ou de química, fala que algo foi desprezível, quer dizer que aquilo não importa para o processo. Ah, o professor de física fez assim no primeiro ano. Então, o skatista desceu a rampa a tantos metros por segundo. Desconsidere o atrito entre a roda do skate e a pista é desprezível. Ou seja, não importa o atrito entre a roda e a pista. Ah, despreze, a resistência do ar é desprezível. Ou seja, a interferência da queda no ar é desprezível. Então, essa massa pode ser desprezível. Aqui, o que foi que eu fiz? Eu coloquei 5 gramas de açúcar, é um sachêzinho daquele pequenininho de lanchonete, em 100 ml. Vamos admitir que ele seja desprezível. Não coloquei aqui, ó. Considere a massa, considere que o volume se manteve 100 ml. Né? Pode até colocar aqui, considere que o volume permaneceu em 100 ml. Ou seja, a massa foi desprezível ali. Qual seria a concentração de açúcar nesta solução? Então, a forma mais simples de fazer é a seguinte, ó. Concentração é igual a massa do soluto sobre o volume da solução. Concentração é quanto? 5 gramas. Eu vou afastar aqui esse grama, dividido pelo volume de solução, que é quanto? 100 ml. Só que aí tem outro detalhe, tá? Volume de solução, nunca trabalhe com ele em ml. Sempre converta para litro. E como que eu faço para trazer 100 ml para o mesmo valor, só que em litro? Como é que vocês acham que faz? Oi? Divisão? É divisão ou multiplicação? Você acha que é o quê? Divisão, certo? Você vai dividir por 1000, beleza? Então aqui, ó, eu vou pegar aqui um espaçozinho, colocar aqui embaixo, vou trazer o 100 ml, ó, e dividir ele por 1000, certo? Cortei um zero com o outro, cortei outro zero com outro zero, fiquei com 1 dividido por 10, não foi? Aí é só pegar esse zero e colocar aqui na frente, né? Isso ficaria 0,1. Né? Posso cortar esse zero aqui e colocar uma vírgula aqui e um zero também. Tá no mesmo. Então aqui ficamos com 0,1 litro. Certo? E aqui a unidade embaixo é litro. E é aí que entra aquela aula de notação científica que eu dei. Eu dei uma aula de hipótese 10, não foi? Como é que eu faço para dividir 5 por 0,1? Tem uma técnica bem facinho. Eu posso fazer, que é colocar uma vírgula tanto em cima como embaixo. Ou seja, eu posso multiplicar ambos por 10. Que eu vou manter a proporção, certo? Se eu botar essa vírgula aqui e essa vírgula aqui, eu fico com quanto na divisão agora?
Então, a concentração na minha solução aqui, ó, 5 dividido por 1 é igual a 5. E aqui já está a unidade, ó. É só repetir. Grama por litro. Vamos fazer mais um caso. Mais um exemplo.